Muito bom dia, Diego. Prazer estar aqui com vocês. Vamos repercutir aí todos esses dados a partir de agora. Vamos começar falando sobre a China, que é um assunto que continua nada. Os índices da China tiveram a sua melhor desde 2008, 16 anos atrás. E nessa segunda-feira, mais uma vez, nós pesquisa chegar de 8%. Esse é um número que chama a atenção. O minério está chegando a $120 por tonelada. Eu quero entender se aquela percepção seria um motivo de curto prazo, uma alta temporária, ela está ficando para trás, de fato, esse estímulo anunciado pela China na economia pode, de fato, sustentar o minério e as ações por mais tempo? Bom, essa é a expectativa do mercado, que possa sim se sustentar, né? O preço das commodities aí no curto e médio prazo. No longo prazo a gente não fala muito, porque as definições de pacote de estímulo da China ainda não apareceram por completo. Existe uma leitura, primeiro, pelo mercado imobiliário, de que nós estaremos aí incentivando a redução do corte nas taxas de hipoteca, estaremos incentivando as pessoas a renegociarem os seus contratos ou adquirirem imóveis novos, mas é tudo ainda muito prematuro. Tá? Por quê? Porque a China vem de um processo aí de descrença da economia global, muitas pessoas acreditando que eles não devem entregar um crescimento 2024, 2025 como entregaram nos anos anteriores, pós-pandemia. Então, o pacote é importante, ele já vem se refletindo no preço das commodities, mas ainda precisamos de mais. Uma coisa é o governo chinês, através do seu Banco Central, através de suas políticas econômicas, informar o corte, informar que vai mobilizar aí o setor imobiliário para vender mais. Outra coisa é nós termos, de fato, o investidor, o chinês, o cidadão médio tomando esse risco, né? Comprando um imóvel novo, adquirindo um segundo imóvel, se for o caso. Então, esses dados eles precisam ainda acontecer. O que a gente já sabe é a bolsa subiu, existe um apetite ao risco pelo mercado asiático, as commodities estão subindo, em especial o preço do minério de ferro, como você falou aí. Isso está puxando a nossa bolsa, porque nós somos basicamente exportadores de commodities, seja por Petrobras, seja por Vale, são os dois maiores pesos da nossa bolsa. Então, pontualmente, tá tudo bem. Pontualmente, nós estamos satisfeitos, felizes e surfando esse momento aí do mercado. Agora, será que isso vai se sustentar para 2025? Ou a economia chinesa vai ter que ficar fomentando esse estímulo, essa alegria do mercado através de mais pacotes, mais pacotes, mais pacotes? Isso seria danoso para a economia. O que a gente precisa hoje é ver algumas coisas nessa roda econômica chinesa de fato rodando, né, com perdão e da redundância, as coisas acontecendo. Se nós tivermos a menor expectativa, a menor ideia de que os pacotes não estão acontecendo, de que é muito dinheiro jogado no mercado, mas os imóveis não estão saindo, as construtoras não estão se desalavancando, ou que o chinês ou o investidor não está adquirindo esses imóveis, podemos ter aí mais uma bolha. Eu não estou com o teu áudio. Agora você me ouve bem, Felipe? Agora ouço. Agora sim. Por favor. Estava chamando a atenção aqui estou acompanhando o chat, o Vander, o Adailton, a Solange já participam aqui com a gente pelas redes sociais. Eu peço a todos que continuem mandando mensagens, perguntas ao Felipe, opinião sobre os assuntos do programa. Mas, enquanto isso, eu vou continuar prosseguindo com a entrevista. Felipe, vou insistir nessa questão da China e das commodities, principalmente. Você citou na resposta que o Brasil é um grande exportador de commodities, é bem verdade. A nossa bolsa tem Petrobras e Vale seu maior peso e, claro, tudo muito relacionado com os preços do minério e do petróleo. A gente tinha, até o anúncio desse estímulo na economia chinesa, uma perspectiva de uma desaceleração bem acentuada da economia da China, ao mesmo tempo em que o risco de uma recessão nos Estados Unidos também estava aumentando, principalmente antes da decisão do Banco Central americano de cortar em 0,5 ponto percentual os juros da maior economia do mundo. A gente pula aí algumas semanas, tem essas medidas de estímulo na China, corte de juros nos Estados Unidos e dados ainda a menos por lá, indicando ainda uma probabilidade de recessão no ano que vem. Mas considerando esses novos dados, tanto de China quanto dos Estados Unidos, a gente pode imaginar
o cenário para a Bolsa Brasileira, que tem sua base em commodities, mudando nos próximos meses, podendo voltar a ultrapassar o seu recorde histórico, ou os nossos problemas locais tendem a pesar mais nessa conta? Então, justamente era isso. O final da tua pergunta é o início da minha resposta. O cenário doméstico, ele preocupa muito. Hoje, como você colocou aí na abertura, Diego, saiu o Boletim Focus do Banco Central. 5 minutinhos depois, o Banco Central divulgou algumas análises, alguns números do cenário fiscal brasileiro. Tivemos mais um mês de déficit, aumentando já o déficit anterior. Então, nós temos aí o momento da China e dos Estados Unidos, uma tempestade quase perfeita, corte de juros nos Estados Unidos, levando os investidores a saírem em parte da renda fixa americana e tomarem risco, principalmente em mercados emergentes, que é o caso do Brasil. Temos a China estimulando com força, colocando muito dinheiro no mercado, o que vai aumentar o preço das commodities, vai fazer com que o Brasil exporte mais. Então é uma tempestade perfeita. Ok, mas e o cenário doméstico? E a nossa casa, o nosso quintal, como é que fica? Aí, quando o investidor olha para o cenário doméstico brasileiro, vê um pequeno asterisco ou um pequeno grande problema. Cenário fiscal. O Brasil precisa ajustar as contas se quiser voltar a receber investimentos. Por quê? Nós temos hoje aí uma Selic pronta para subir. Tivemos um aumento na Selic, mas temos um início, talvez, de uma curva ascendente. O Boletim Focus, como você colocou na abertura, traz para a gente 1 ponto percentual a mais ainda para 2024. Já pensou se nós, de fato, tivermos mais 1 ponto percentual agora, nas próximas 2 reuniões? Vamos terminar o Tesouro pagando IPCA mais 8%, IPCA mais 8,5%, quem que vai trazer o dinheiro para investir de fato na Bolsa Brasileira, que é o motivo da sua pergunta, se ele vai ter uma renda fixa brasileira garantida pelo Tesouro tão atrativa? Isso é o que vai desconectar a nossa visão de que a Bolsa pode subir porque temos uma tempestade perfeita, China estimulando, Estados Unidos cortando, está tudo perfeito. Agora, se a renda fixa brasileira estiver nesse patamar altíssimo que se espera até o final de 2024, não há convencimento para o investidor que traga o seu dinheiro e coloque na nossa setor imobiliário, nosso varejo de alimentos, nosso varejo de linha branca, no fomento das empresas que tanto precisam, nossas companhias aéreas. A gente não consegue, porque não é vantajoso para o investidor correr o risco ou tomar o risco na renda variável se a renda fixa tem essa projeção de alta tão grande. E dá para notar também que, além do Tesouro Brasileiro, além do nosso Tesouro Direto estar pagando bem e com expectativa de pagar mais, nós temos ainda o privado, que também está pagando muito bem pelo dinheiro, porque ele está rolando dívida. Temos muitas empresas endividadas no Brasil que estão conseguindo tomar dinheiro dos investidores a um juro X, competindo com o Tesouro Direto, simplesmente para rolar suas dívidas. Eu não vejo um cenário muito positivo até o final do ano para a Bolsa Brasileira. Podemos até esperar aquele rally de Natal, ali que todo mundo procura buscar alguma coisa, mas eu vejo mais mercados emergentes fora do Brasil como mais vantajosos do que o Brasil neste momento. Sei que às vezes o pessoal de mercado fica um pouco chateado, que a gente fala, poxa, o Brasil não é a bola da vez. O Brasil é sempre a bola da vez. Mas qual vai ser o momento que, de fato, nós seremos a vez? De fato, o capital vem para cá e fica aqui. Essa é a preocupação. Não adianta nós termos um governo que gasta e não dá medidas austeras, efetivas, para que a gente possa cortar juro lá na frente, juros subindo aqui. É o governo brasileiro competindo do capital do investidor. Ao invés da Bolsa, vai para o governo. Ao invés da Bolsa, vai para o governo. E assim a gente não consegue crescer. Ficar sempre na potência. O Brasil é uma grande potência. Quando é que o Brasil vai se tornar ato e não só potência? Você citou os dados de dívida pública, o Banco Central realmente fez essa publicação na manhã desta segunda-feira, vou trazer em detalhes aqui. A dívida pública bruta do Brasil como proporção do PIB chegou a 78,5% em agosto. O consolidado do setor público teve um déficit primário de 21,4 bilhões de reais em agosto. Economistas consultados em pesquisa da agência Reuters esperavam um saldo negativo de 20,8 bilhões. Portanto, é um número anunciado hoje um pouco pior do que as estimativas apontavam mais uma vez.
Aí a minha questão sobre esse assunto é, de fato, a precificação do mercado em bolsa, em dólar e em juros futuros, por causa do risco fiscal provocado por esses dados, não é tão exagerada como critica o ministro Fernando Haddad e mesmo o presidente do Banco Central, Campos Neto, que afirmou semana passada que a curva longa de juros estava muito exagerada. De fato, é uma questão séria e que chama atenção e merece a dura precificação do mercado? O mercado, ele reage de forma muito passional, né? O que é o mercado? Isso também é uma outra questão que muitas pessoas discutem. O mercado, o mercado. O mercado é o sentimento. É o sentimento do banco, é o sentimento dos milhões de CPFs que estão na bolsa. O mercado é só sentimento. Com muita rapidez, ele troca de lado. Ele vira comprado, ele vira vendido, ele aposta contra ou aposta a favor. Evidente que nesse primeiro momento, o mercado está um pouco cético com relação ao arcabouço fiscal, as recentes falas aí do governo de colocar, por exemplo, o Vale Gás por fora do arcabouço fiscal. Na minha opinião, as coisas precisam ficar mais claras. Eu também acho que nós estamos precificando para 2026, 2027, curvas mais longas de juros aí com juros mais altos. Lógico, simplesmente como dar um chute na lua, né? A gente está buscando uma ideia muito longínqua de dado que nós não temos. A gente não sabe como é que vai estar a economia no ano que vem. A gente não sabe como os Estados Unidos vão estar no ano que vem, na medida em que o corte de juro por lá vai continuar, que será saudável, mais 25 basis points aí até o final do ano, mais 50, ninguém sabe. Então eu fico com a opinião da maioria, concordo que talvez neste primeiro momento o mercado esteja precificando de uma forma muito passional, muito acelerada aí a curva de juros para 2026, 2027 até 2030, mas eu também acho que se o governo não tomar as atitudes corretas, principalmente se comunicar, nisso eu me lembro muito do governo anterior, nós tínhamos lá o Paulo Guedes que dizia o seguinte: nós nos comunicamos muito mal e às vezes quem recebe também tem pouca paciência de nos entender. Então ficou uma coisa assim, tá todo mundo errado. Se o governo passar a tomar uma atitude, mostrar para o mercado, sinalizar para o mercado que está numa rota de economizar aquilo que é supérfluo, de investir naquilo que é necessário, não necessariamente cortando programas sociais, mas alocando os recursos que hoje são escassos, não evitando aí mais déficit, porque todo mundo no exterior está vendo um déficit que só cresce, 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 vai fazer mais juros, vai ter que emitir mais papel moeda, então a expectativa não é boa. Então o governo precisa sinalizar melhor. O mercado ele é sempre passional. Se hoje, Diego, o Haddad chega, como estava na Rádio CBN, dando uma entrevista na parte da manhã, e sinaliza com vigor que o governo vai economizar, que o governo vai tomar atitude, vai ter respeito pelo dinheiro, na mesma hora, esse mesmo mercado, que no Boletim Focus de hoje precifica lá na frente uma piora, no mesmo instante esse mercado reverte tudo. O mercado é muito rápido, ele é estratégico, rápido e passional. Basta uma sinalização, tal qual nós vimos com a China, né? Até a semana passada tínhamos a Vale caindo aí vertiginosamente. Hoje a Vale está abrindo aqui atrás de mim com 1,5%. Minério de ferro subindo aí cerca de 10% na madrugada. O mercado é simplesmente emoção, é passional e ele joga com aquilo que ele tem no campo. Se o governo não sinaliza bons modos com o dinheiro público, ele corre com o capital daqui. Você citou a entrevista do ministro Fernando Haddad à Rádio CBN. Essa sinalização que você mencionou, ela não foi feita nesse primeiro momento. Ao contrário, o ministro tem tentado encontrar justificativas para o atual quadro fiscal do Brasil. Disse que se a MP do PERSE fosse aprovada, o déficit seria zero. Falou ainda que se não limitar as despesas ao arcabouço, a gente não vai eliminar o déficit público. Disse ainda que o Brasil precisa sim encontrar o equilíbrio fiscal e que o fiscal e o monetário têm que andar virtuosamente. Ou seja, a sinalização que você disse, concreta, firme, de que vai reduzir as despesas, ela não tem vindo nem do Haddad, nem do Ministério do Planejamento também. Ao contrário, né, a gente vê aqui ele falando que se tivesse aprovado a MP do PERSE, o déficit seria zero. Você entende que o governo pode estar jogando a toalha nessa questão, que isso pode provocar danos ainda maiores ao mercado? E aí, para contextualizar, o dólar, que iniciou o dia em queda, chegou ali a 5,40,
depois dessa entrevista subiu, nesse momento sobe 0,5% a 5,45%. É o tal do mercado passional, né? Se as entrevistas não encaixam com o discurso, se a realidade dos números divulgados pelo Banco Central também não se enquadram no discurso, o mercado reage imediatamente. Exatamente como você disse, Diego, hoje a curva de juros abriu em queda, o dólar abriu em queda, aqui atrás de mim já está no futuro 0,3 positivo. Então, falta para o governo, e todos nós torcemos para que tudo dê certo. Tem muitas pessoas que acham que o mercado torce contra a política econômica, a política fiscal. Não, o mercado torce a favor. O que o mercado quer, em suma, é ganhar dinheiro, né? É investir, fazer bons investimentos, atrair investimentos, comprar os seus papéis mais barato, vender mais caro, que era a valorização dos ativos. Agora, não há uma sinalização. Até as pessoas que apoiam, que são contra o governo, nós temos ali pontos em comum. Não há, até o momento, uma sinalização. Existiu uma expectativa do mercado com relação ao arcabouço fiscal. Foi colocado o arcabouço fiscal. Algumas entidades, alguns fundos de investimento, até mesmo fundos grandes aqui no Brasil, para não citar nomes aí, apostaram que essa leitura poderia funcionar, né? Vamos dar um voto de confiança, vamos dar crédito para o governo, para Simone Tebet, para o Fernando Haddad. Agora, parece que fica tudo no campo da ideia, do campo da promessa. Onde estão os cortes efetivos? Não adianta a gente colocar, mas se tivermos a aprovação das BETs, da tributação das BETs, vai entrar X bilhões de reais no orçamento e isso vai gerar o déficit zero. Aí nós temos a entrada desse fluxo de dinheiro e não temos o déficit zero. E muito menos não temos o caminho que leva até o déficit zero. Então, se vocês analisarem, se nós todos analisarmos todas as leituras da política econômica brasileira buscando esse déficit zero, estamos sempre contando com aquilo que não temos. E quando temos, as coisas parecem que não funcionam. Nós aumentamos a tributação, nós taxamos as encomendas lá de fora, nós taxamos materiais de energia fotovoltaica, nós estamos aumentando a carga tributária em cima do cidadão, temos a curva de Laffer lá que segue subindo a todo vapor. E aonde está a sinalização da redução de gastos? Temos a expansão de gastos. Isso não tá, essa conta não está fechando. A gente aumenta a arrecadação, aumenta gasto e busca déficit zero. O mercado não, eu não vou dizer que o mercado não acredita. O mercado já deixou um pouco de lado essa expectativa de déficit zero. Toda vez que nós temos uma fala, nós temos uma promessa futura de que se algo se perfectibilizar no futuro, teremos o alcance dessa meta. As coisas acontecem e a meta não vem. Nessa entrevista de hoje cedo, o ministro falou bastante também sobre as BETs. Tenho aqui alguns trechos. Ele falou que os jogos eletrônicos cresceram sem que o Estado interviesse, disse que vai banir do espaço brasileiro 600 BETs, que vai acompanhar CPF por CPF para evitar vícios e crime organizado e que as propagandas estão completamente fora do controle. Esse assunto cresceu bastante depois da nota técnica publicada pelo Banco Central na semana passada, que revelou que os gastos dos brasileiros com bets por meio do Pix foram de 21 bilhões de reais só no mês de agosto. Chamou a atenção também para o uso de beneficiários do Bolsa Família nesse segmento. A gente não tem dados que comprovem uma relação entre apostas e investimentos, mas você teme que, dado a esse número bastante expressivo, a preocupação do governo, esse segmento, bets, apostas online, também possa estar interferindo nos investimentos, seja em renda fixa, seja em renda variável também, ou é cedo e é muito preliminar, é muito precipitado a gente falar disso nesse momento? Bom, tem gente que já está tratando a questão das bets como saúde pública, né? Vício, pessoas que estão perdendo tudo, pessoas que estão colocando seu único bem, às vezes um carrinho, pouco dinheiro que tinha, em bet. Vamos lembrar que esse assunto não estava tão em voga quando as bets estavam marginalizadas. Todo mundo sabia que tinha, todo mundo usava, né? A população brasileira utilizava, mas nós não tínhamos dados mais concretos. Me parece que nesse momento, ter essa leitura de números com relação ao Bolsa Família, os beneficiários que estão colocando dinheiro lá, ela é muito mais descobrir algo que estava tapado
que praticamente um fato novo, né? Não é um fato novo. E isso, para mim, passa por um processo de educação financeira ou falta de. Nós temos isso o tempo todo. As pessoas gastam com loteria, as pessoas gastam com jogo do bicho, com todo tipo de aposta, né? Até as mais ilegais, ria de galo, tudo mais. Agora, esse dado vir à tona porque agora está sendo monitorado pelo governo, não faz dele um fato novo, faz só dele, como eu falei, um fato que nós destapamos, que estava tapado. Agora, a educação financeira, para mim, ela é primordial. Primordial. Enquanto o brasileiro não tiver educação financeira básica, nós não estamos falando de bolsa de valores, nós estamos falando do brasileiro entender quanto ele paga de juros para comprar uma geladeira, quanto que ele paga de juros no cartão de crédito, no cheque especial, créditozinho que é dado para ele, seja no consignado, quando ele abre uma conta, quando ele ganha o seu primeiro salário, o brasileiro não tem. Se nós fizermos hoje ali uma pesquisa ou entrevistarmos as pessoas na rua sobre quanto ela está pagando de juros para tal compra que ela fez recentemente, ela não sabe. As pessoas têm só noção de que o dinheiro pode se multiplicar através de um jogo, através de uma bet, de uma aposta. Isso tomou o mercado de uma forma muito maior depois da regulamentação do governo. Então, o governo talvez tenha regulamentado para arrecadar, que esse foi o intuito da política econômica do governo. Nós temos uma fatia muito grande, bilhões de reais, circulando, onde o governo não consegue arrecadar. Então, ele simplesmente entrou no jogo, credenciou essas bets, uma coisa que já acontecia, passou a arrecadar e os dados apareceram. Neste momento é que os dados apareceram. Antes, como era também no mercado de criptoativos, mercado de apostas, as pessoas estavam à margem do sistema, à margem das leituras de Banco Central, de Ministério da Economia. Hoje eles apareceram. Isso é um caso de saúde pública com relação ao vício, mas é muito mais um caso de educação financeira. Pessoas têm que entender que isso não é um investimento. Isso é um jogo de azar, igualzinho quando a pessoa vai jogar na Mega Sena, jogar na Loto Fácil. É um jogo de azar. Felipe Santana, especialista em mercados da Stardesk, obrigado pelo papo, pela entrevista, gostei, portas aqui sempre abertas. Boa semana e até mais. Diego, obrigado pelo espaço, um abraço para todos, uma boa semana.